Bom dia, meus amores! E aí, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje nós faremos as atividades do caderno de atividades, combinado? Mas antes de vocês continuarem assistindo a nossa videoaula, pausem o vídeo e façam, tá? As atividades, depois vocês retornem para fazer a correção, tá bom? Então, vamos lá. Página 53 do caderno de atividades. Astros em movimento. Questão 1. A Terra gira ao redor de seu próprio eixo em um movimento chamado rotação. Em razão desse movimento, o Sol parece se mover no céu no decorrer do dia. Observe esta fotografia registrada do espaço, que mostra parte da América do Sul. Em seguida, responda as questões. Então, vamos observar a imagem que mostra parte da América do Sul sendo observada pelo espaço. Então, letra A. A fotografia é uma evidência do movimento de rotação da Terra. Por quê? Sim, pessoal, percebam, ó, que eu tenho uma parte mais escura e outra parte mais clara. Então, uma parte aqui não está sendo iluminada pelo sol e a outra parte está, tá? Então, o que acontece aqui, né? Isso acontece por conta do movimento de rotação, né? Sendo que a Terra faz esse movimento, né? Em torno do seu próprio eixo e de acordo com o seu movimento ela vai sendo iluminada, o que dá origem aos dias e às noites, tá bom? Então, qual é a resposta? A resposta é sim. Sim, porque nós vemos, né, uma parte do continente sendo iluminado e outra parte não sendo. Isso significa que nós temos aí dia e noite. E isso ocorre por conta da rotação da Terra, que é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. Letra B. Analisando a fotografia, é possível concluir que a região costeira à esquerda e a região central à direita da América do Sul estão em zonas horárias diferentes? Justifique sua resposta. Percebam, então, pessoal, que nós falamos que de um lado é dia e o outro já está, né, sendo noite. Então, os horários são diferentes? Sim, tá? Por quê? Na região costeira já é noite e na região central já é dia. Questão 2. A aparente trajetória do Sol no céu durante o dia e também no decorrer do ano é determinada pelos movimentos de rotação e translação da Terra. Sabendo disso, assinale a afirmativa ou as afirmativas que indicam evidências do movimento aparente do Sol. Então, vamos lá, né? Ler as frases e ver quais estão corretas. O tamanho e a posição das sombras dos objetos mudam dependendo da época do ano e do local em que estão no planeta? Sim, por quê? Isso, gente, a posição do Sol muda de acordo, né, com os movimentos da Terra, tá? Então, essa é correta. Letra, aliás, né, além do movimento da Terra, isso acontece também por conta da quantidade de luz, né,
que a Terra recebe naquele momento, naquele horário, e isso também muda de acordo com a posição, né, do continente ou país que a pessoa se encontra. A letra B não, né, a segunda frase. A posição e o formato das sombras são sempre iguais ao comparar localidades situadas nos hemisférios norte e sul? Não, né, gente? Nós acabamos de dizer que essas sombras, elas podem ter diferenças, né? Elas mudam. Então, essa segunda frase não é correta. Nos primeiros dias do outono e da primavera, o Sol surge na direção do ponto cardeal leste e se põe na direção do ponto cardeal oeste? Sim, isso está correto. Se põe, aliás, nasce no leste e se põe no oeste. Última frase. No decorrer do ano, o Sol se põe todos os dias exatamente no ponto cardeal oeste? Não, isso pode variar um pouquinho de acordo, né, com o movimento que a Terra faz. Questão 3. Essa imagem foi obtida a partir de várias fotografias registradas em um mesmo local durante algumas horas. Nela é possível observar astros no céu, deixados pelo brilho das estrelas. Observe-a e leia sua legenda. Vamos observar então e ver a legenda dessa imagem. A legenda diz o seguinte: estrelas girando no céu do hemisfério sul durante uma noite, no observatório de La Silla, no Chile. Leiam mais uma vez essa legenda. Vocês acham que ela está correta ou não? E olha a questão aqui da 3. Explique porque a legenda está incorreta. Então, a pergunta já fala que a legenda está incorreta, ou seja, está errada. Por que, pessoal, que ela está incorreta? Está incorreta porque a legenda fala que as estrelas giram no céu. E isso não é verdade, as estrelas não fazem movimento. Quem faz o movimento, na verdade, é o planeta Terra, né? Que gira em torno, né, ao redor do seu próprio eixo, que nós chamamos de rotação. Por isso que nós temos essa sensação aí dos astros se movimentando. Mas, na verdade, quem se movimenta é a Terra. E olha essa questão 4, eu adorei. Thalita adora observar os astros e identificar as constelações. Ao olhar para o céu, às 19 horas e 30 minutos e às 22 horas e 30 minutos, ela percebeu que os astros mudam de lugar. Assinale as afirmativas corretas a respeito dessa mudança de posição dos astros no céu no período observado por Thalita. Não é à toa, né, que essa pessoa chama Thalita, não é verdade? É outra apaixonada aí pelos astros, pelo universo, pela ciência. Primeira frase. As estrelas parecem se mover no céu em razão do movimento de rotação da Terra? Sim, nós acabamos de falar isso na questão anterior. Outra frase. As estrelas parecem se mover no céu em razão do movimento de translação da Terra? Não, é por conta do movimento de rotação. Quarta frase. A Lua e os outros astros e os outros planetas se movem no céu assim como a Terra? A Lua e os outros planetas, sim, se movem assim como a Terra. O movimento aparente do Sol no céu é uma evidência do movimento de rotação da Terra? Sim, a gente tem a sensação, né, do Sol se movimentando. Mas, na verdade, isso é um movimento de rotação da Terra. Então, a última também está correta. Questão 5. As 4 estações do ano resultam na variação de evidência solar
de incidência solar nos hemisférios norte e sul durante o movimento da translação da Terra. No esquema abaixo, escreva o nome das estações do ano em cada hemisfério, nos 4 movimentos representados. Então, essa questão, né, nós estudamos, e se vocês tiverem dúvida, lá na página, deixa eu confirmar aqui, na página 9 da apostila, vocês conseguem também ver direitinho como responder essa questão, tá? Então, vamos lá. Vou voltar aqui na minha página. Pronto. Então, sempre, pessoal, que for uma estação no hemisfério norte, vai ser o contrário no hemisfério sul, tá bom? Então, vamos começar por essa aqui, que é bem fácil, né? Então, hemisfério norte e sul. Então, perceba que no norte está sendo mais iluminado e no sul está sendo menos, tá? Então, significa que no norte é verão e no sul é inverno. Depois de verão, vem o que, gente? Outono. Então, aqui nessa imagem é outono no norte e primavera no sul. E aqui é o contrário, olha só, aqui o sul já está sendo iluminado e norte menos, tem menos incidência solar. Então, inverno no norte, verão no sul. Primavera no norte e outono no sul. Nesse momento, aqui onde é primavera e outono, né? E aqui também, os dois hemisférios ganham incidência solar de forma igual, tá bom? Letra B. Os equinócios e solstícios estão representados pelos números de 1 a 4 no esquema anterior. Quais desses números representam os equinócios? Explique sua resposta. Então, pessoal, para vocês lembrarem a diferença desses dois conceitos, vamos lá. Solstício significa que em um dos hemisférios, norte ou sul, em um desses dois, um deles vai ter incidência maior de sol, né, de incidência solar, e o outro em menor quantidade, tá? Então, por exemplo, se no hemisfério norte tá com maior incidência solar, significa que ali, naquele momento do ano, vai ser verão. Já o hemisfério sul está recebendo pouca incidência solar, então vai ser inverno, tá? Isso por conta da diferença de incidência solar. Já os equinócios significam que os dois hemisférios ganham, ou seja, recebem incidência solar com a mesma intensidade. E eu acabei de falar isso para vocês, explicando aqui, né, sobre primavera e outono, tá? Então, quais desses números representam os equinócios? E explique sua resposta. Então, são os números 2 e 4, tá? Por quê? Porque os equinócios, né, representam a intensidade solar igual nos dois hemisférios. E isso acontece quando? Quando é primavera, outono, tá certo? Ou vice-versa, né? Aqui outono, aqui primavera, e aqui primavera, aqui outono. Certo, meus amores? 6. Em razão de a maior parte do território brasileiro estar localizada na zona tropical, nosso país apresenta uma variação de temperatura no decorrer do ano.
no decorrer do ano menor que em países localizados no hemisfério norte, por exemplo. Sabendo disso, pense na estação do ano que você mais gosta e liste suas principais características. Depois, compare essas características com as de uma região em que as estações do ano são bem definidas. Então, essa é uma questão pessoal, vocês vão pensar aí numa estação do ano que vocês gostam, né? E escrever algumas características. Lembrando que o nosso país fica numa zona tropical, onde as estações do ano não são muito bem definidas. Então, por exemplo, se você escolher inverno, vamos supor que você gosta mais do inverno, escreva algumas características do inverno aqui no Brasil. E uma característica, por exemplo, em países que se localizam ali no hemisfério norte, tá? Para vocês verem a diferença da mesma estação do ano em regiões diferentes do nosso planeta, tá certo? Questão 7. Sobre a contagem do tempo e os movimentos da Terra, complete as frases corretamente, usando as palavras e os números em destaque. Então, nós temos aqui, né, os números e as palavras, que nós vamos completar as frases. Frase A. Em razão do movimento da Terra e do sistema de horários, dois locais no Brasil podem apresentar horários diferentes em um mesmo momento. Então, nós estamos falando de rotação e fusos horários. B. O movimento de rotação da Terra acontece no período de um dia ou cerca de 24 horas. C. O período de um ano ou 365 dias, aproximadamente, é o tempo de duração do movimento de translação da Terra. D. Um ano bissexto tem 366 dias, com um dia a mais no mês de fevereiro, e acontece a cada 4 anos. 8. Leia o texto e a imagem com atenção. O texto. Sou o maior e mais iluminado rosto no céu noturno, mas meu esplendor é apenas um reflexo. Como não possuo luz própria, minha superfície arenosa reflete os raios solares. Como dançarinos, giramos em sincronia, e o mesmo lado meu está sempre voltado para a Terra. Uma metade minha está sempre iluminada pelo Sol, e conforme eu orbito a Terra, distintas partes claras de mim podem ser vistas. O ciclo da lua nova até a lua cheia e a volta ao começo da Terra, um ritmo suave. Nós estamos falando aí de qual astro, gente? Vamos observar aí, então. Nós estamos vendo dois astros, planeta Terra e Lua, tá? E temos aí o texto se referindo a um desses astros. Então, questão A. Sou o maior e mais iluminado rosto no céu noturno. A qual astro esse trecho se refere? Se é o maior astro iluminado no céu noturno, quando a gente olha para o céu, a gente vê quem? Principalmente a Lua, tá? Então, aqui está se referindo à Lua. Letra B. Sublinhe no texto o trecho que se refere aos formatos que a Lua apresenta no céu. Então, quais formatos que a Lua mostra, né, no céu? Ela aparenta, né, as fases da Lua. E isso, gente, se dá por quê?
por conta das suas partes sendo iluminadas, tá? Então, o que nós vamos grifar? Aqui, ó. Conforme eu orbito a Terra, distintas partes claras de mim podem ser vistas. Letra C. Explique o que o trecho "como dançarinos giramos em sincronia" quer dizer. Então, gente, quer dizer que a Terra e a Lua, elas fazem movimentos juntas, né? E o principal movimento que elas fazem juntas é a translação, tá? Onde a Terra e a Lua giram ao redor do Sol, certo? 9. Em um calendário lunar é possível acompanhar a transição das fases da Lua. Leia o calendário lunar reproduzido a seguir e depois faça o que se pede. Então, vocês precisam aí observar, então, os desenhos, né? E identificar as fases da Lua, certo? Letra A. Identifique as fases em que a Lua se encontra nas seguintes datas. No dia 6. Vamos lá no dia 6. Que lua é essa? Essa lua é chamada de quarto crescente ou apenas crescente, tá? No dia 14. Então, dia 14, que lua é essa? Lua cheia. Dia 21. Se a lua, prestem atenção, hein? Se a lua crescente está sendo iluminada de um lado, então dia 21 a lua está sendo iluminada de outro lado. Então significa que ela é minguante ou quarto minguante. E no dia 28, perceba que a lua está mais escura, ou seja, ela não está sendo iluminada nessa face voltada para a Terra. Então é lua nova. Certo, pessoal? Então, ficou crescente, cheia, minguante e nova. Letra B. Analisando o calendário, podemos concluir o período aproximado em que a Lua troca de fase. Qual é esse período? O que nós aprendemos, pessoal? Que a cada 7 dias, né, cerca aí de 7 dias, a Lua troca de fase. Então, aqui é cerca de, aliás, aqui na B é cerca de 7 dias. Letra C. Quanto tempo a Lua levou para completar todas as fases? Justifique sua resposta. Então, se a gente contar, né, que são 4 fases e cada uma leva cerca de 7 dias, o total de dias foi quantos dias? 28 dias, tá? Porque cada fase leva aproximadamente 7 dias. E a Lua possui 4 fases, tá certo? 10. Sabendo que a Lua influencia o comportamento de muitos animais, explique por que pequenos animais se expõem menos em noites de lua cheia. Por quê, pessoal? Porque esses pequenos animais, eles ficam mais visíveis, né, na lua cheia, aumentando o quê? O risco deles serem capturados pelos predadores. Então, eles viram presas rápidas na lua cheia. Então, por isso que eles preferem, então, durante esse período de lua cheia, eles ficarem um pouco mais escondidos, tá? Para eles não serem tão vistos e serem capturados facilmente. Certo, meus amores? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida, revejam os outros vídeos, façam questões no fórum que eu estou aqui para auxiliar vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.